Olá, pessoas do canal do YouTube, né? Meu canal não é muito frequentado, mas se você frequenta ele, parabéns. Eu acredito que meu conteúdo é completamente amador e, e acho que a internet é a maior fonte de discurso livre que nós temos hoje. Então, daí a importância das pessoas, né, terem a sua opinião e gravarem vídeos no YouTube, né? E o meu vídeo de hoje é sobre esse livro aqui, né? Eu fiz uma leitura engraçada desse livro, porque tipo, eu li ele da metade para frente. Eu peguei a página 227, A Revolução Humanista, e foi a primeira coisa que eu li no livro, né? E depois eu não li a outra parte, do tipo, eu não li essa parte aqui, mas com certeza eu vou ler, porque o livro realmente é muito bom, né? E eu queria gravar um vídeo justamente falando sobre o significado do humanismo, né? O que foi o humanismo, né? É, eu não me lembro exatamente o que aconteceu, qual foi a época que foi registrado, assim, porque, tipo, por exemplo, o Renascimento. A gente sabe que o Renascimento na Europa aconteceu, né, lá no século XVII, né, 1600 e alguma coisa, né. As grandes navegações aconteceram em 1450, 1500 e continuou até hoje, né. Mas, enfim, a gente não sabe muito sobre o humanismo, né? E se a gente fosse escolher algumas palavras, pelo menos com esse professor aqui que chama Yuval Noah Harari, né, que ele é professor de história na faculdade de Israel, ele escolheu o seguinte, ele falou assim, ó, o humanismo é uma doutrina que valoriza a experiência pessoal de cada um, né? Ou seja, cada indivíduo experimenta a realidade de uma forma diferente, né? Se você for ler esse livro aqui, você provavelmente vai pensar outras coisas diferentes das coisas que eu pensei. E aqui no Brasil, provavelmente a maior parte das pessoas vão parar de ler o livro e desprezar aquilo que está escrito. Mas eu achei muito interessante, porque eu terminei meu curso de História do colegial e terminei a faculdade de Direito sem ter uma dimensão real, pelo menos a dimensão da leitura deste autor sobre o que é o humanismo, né? E o humanismo é um dos vários ismos, né? E se fosse para fazer uma metáfora bem chula do que é um ismo, né? Seria uma escola, seria uma doutrina, seria um conjunto de pensadores que criaram um mainframe, né? Tipo assim, um fator geral de compreensão de uma determinada época, né? E serão linhas gerais de um modelo doutrinário, né? Então toda vez que tem um ismo, é mais ou menos isso, né? Socialismo, né? Capitalismo, né? Liberalismo, né? E o liberalismo tem muito a ver com o humanismo, né? E o humanismo tem prega essa ideia de que, olha, se você tem uma experiência sua, a coisa mais importante dessa experiência é, sem dúvida, ela é sua. Porque ninguém experimenta, todo mundo vai passar um tempo aqui nesse planeta e ninguém vai ter a mesma experiência que o outro. E por quê? Porque os humanos, eles sucedem e fracassam de maneiras peculiares. Mesmo que eles sejam parecidos, mesmo que seja possível estabelecer uma analogia, a sua visão de mundo vai ser sempre a sua, né? E a visão de mundo que a gente tem é o significado e a autoridade maior da nossa existência. Do tipo, e o humanismo prega isso. Assim, olha, gente, a sua experiência é singular, porque você fez o que o outro não faria, né? Tipo, e você, mesmo que você tenha, mesmo que você leia as páginas deste livro, provavelmente a sua interpretação não vai ser a mesma da minha, né? E essa singularidade é a fonte de significado e de autoridade de todas as coisas, né? E quando a gente olha para isso, eu falo, poxa, né, que interessante, porque tipo isso abarca tanto o pobre, o rico, o negro, o branco, o índio, o japonês, tipo isso fala literalmente a ideia é falar, olha, você está fazendo parte, né? E você faz parte de uma forma única. E a partir daí foi um monte de situações diferentes, né, que foram estabelecidas.
E uma relação grande que foi feita é a relação das democracias liberais do Ocidente, né? Tipo assim, países que optaram por um regime democrático, né, por garantir as liberdades, né, públicas, e isso tem muito a ver com direitos humanos, né? E cada um deve ser respeitado, por exemplo, a sua integridade física deve ser respeitada, a sua dignidade deve ser respeitada, né? Você tem direito à segurança, você tem direito ao lazer, você tem direito à educação, você tem direito à saúde, você tem... Por quê? Porque você é humano, né? Porque se tem algo que deve ser respeitado no planeta, é você saber que a sua dignidade quanto pessoa humana faz sentido e você deve fazer o uso dela e você deve fazer o uso dela junto com os outros. Mas o mais importante é, olha, outros modelos já foram adotados, como por exemplo um modelo teológico, né? Do tipo, Deus era mais importante que a sua experiência pessoal, do que a sua pessoa, do que o entendimento peculiar da sua maneira de ver o mundo. E aí nessa época nós éramos pequenos peões de xadrez em um grande jogo cósmico, e esse tabuleiro seria o tabuleiro de Deus, e Deus saberia, né, o que fazer com as suas peças de xadrez, né? E você vivia e morria, e que dane-se se você tem um entendimento singular da realidade, né? Que se dane que você é uma pessoa que é titular de direitos, né? E que nasceu em igualdade, né? E dignidade em relação a todos os outros. E foi muito ruim, entendeu? Tipo assim, ainda bem que eu vivo nessa época agora, porque, tipo, eu particularmente sou ateu e eu não tenho nenhum apego a essa questão de, porque o Deus está fazendo um joguinho de xadrez no tabuleiro cósmico e coisa e tal, né? É muito mais interessante a gente falar sobre as nossas percepções do real, né? Ao invés de atribuir isso a uma entidade abstrata que nem mesmo está presente, né? Do tipo, hoje tinha uma macumba na porta da delegacia que eu trabalho. Tipo assim, ela ficou lá uns 2, 3 dias. E, tipo assim, acho que ninguém queria tocar ela. Por quê? Porque Deus, né? Porque tem algum espírito, porque tem alguma coisa e tal. Então fui eu que fui pegar uma macumba e jogar lá, porque também fica numa situação assim, né? Pô, tá denigrindo a imagem da polícia na visão de alguns, né? Na singularidade de alguns, mas assim, por mim, olha, respeita a religião de quem é afrodescendente, respeita a religião, né, de quem não é afrodescendente e pratica Umbanda, e pratica Quimbanda, e pratica o Candomblé, e pratica tudo isso aí. Eu, inclusive, já fui mais de uma vez em terreiro de Umbanda e eu entendi pouca coisa, né, do tipo... Mas, veja bem, o humanismo é mais importante que a Umbanda, o humanismo é mais importante que o cristianismo, o humanismo é mais importante do que o heliocentrismo, né? O humanismo, ele faz parte, ele é uma doutrina aplicável, né? Ele como trata essencialmente do humano, ele é mais uma doutrina prática, né? Você pode, se a gente respeitar a humanidade de cada um, a gente pode manter uma sociedade que é bem mais coesa, bem mais racional, né? E aí depois ele entra, depois de falar sobre questões da singularidade da experiência de cada um e como isso é importante, ele fala assim que a gente está entrando numa nova data, né, onde a gente está registrando tudo, né, no Facebook, no YouTube, coisa e tal. E existe a ideia do Big Data, né, que seria assim, faz 7 anos, 8 anos que eu estou vinculado ao Facebook, né, faz não sei quantos anos que eu tenho meu e-mail do Google, né, você está vendo isso e a gente está conversando e assim, daqui a 10 anos alguém pode ver esse vídeo. Então a gente está participando de uma circunstância onde a individualidade de cada um, ao momento que você faz um canal, né, e expõe sua visão de mundo e partilha isso com os outros, a gente consegue ter uma visão de mundo um pouco mais ampla, né, e aproveitar que a gente faz parte dessa coisa maior, que é um grande fluxo de dados que está sendo devidamente registrado, né? Nós somos uma geração que temos essa opção, as demais não tinham. Mas, gente, o vídeo tá ficando muito longo, né? Então eu queria encerrar esse vídeo de 10 minutos falando: leiam Homo Deus, né? Do senhor Yuval Noah Harari. Excelente livro, recomendo.